Será que nós estamos nos consumindo? Quando eu olhei para o Salmo 78, nós vamos caminhar mais alguns versículos deste salmo, esta é a terceira meditação dentro deste salmo que é um pouco extenso. Mas uma palavra num versículo falou sobre aquelas pessoas estarem sendo consumidos de vaidade e consumidos de angústia. E quando eu ouvi essas palavras, eu falei, olha, pode ter muita aplicação dessa palavra para a nossa vida. E a pergunta primária é: por que é que, diante de Deus, diante da palavra de Deus, nós chegaríamos a este ponto? Talvez, se nós olhássemos para a população como um todo, aqueles que não conhecem a Deus, não têm esperança em Deus, seria mais fácil nós fazermos este argumento. Mas a pergunta é: como aconteceria isso dentro da realidade do povo de Deus? Porque, afinal de contas, no Salmo 78, quando Asaf escreve, ele está falando da realidade da sua nação, do povo de Israel. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, se você puder, no Salmo de número 78. Hoje nós vamos estar lendo do versículo 11 ao versículo 33, onde Asaf faz este contexto para nós sobre a realidade do seu povo. Então, Salmo 78, versículo 11, eu já saúdo você neste dia com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber, como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou. E acendeu um fogo contra Jacó e um furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe ao sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e as aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações, e então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes dele e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Muito bem, vamos começar olhando para este texto historicamente, ou seja, o que é que aconteceu aqui que Asaf estava falando? Asaf está mencionando um tempo que o povo de Israel estava no deserto. E ele está dizendo que Deus já houvera feito grandes maravilhas. Ele começa mencionando da saída do Egito, do abrir do Mar Vermelho, e foram essas pessoas que viram, né, as águas como num montão, ou seja, como uma grande parede de um lado e do outro lado do Mar Vermelho, e eles puderam passar a seco. E ele menciona tudo isso e menciona como algumas vezes, quando eles tiveram sede no deserto, Deus fez sair água da rocha, e uma água como rios, né? Caudalosa, ou seja, muita água para satisfazer
a sede e suprir a necessidade do povo de Israel. E quando nós observamos o mover de Deus tão grande, me parece o entendimento que Deus esperava do seu povo o crédito a ele devido. Que o quê? Que ele tinha poder para suprir, para cuidar, e ele estava no controle. Agora, quando nós vemos, entendemos que Deus está no controle, nós temos que manter a calma quando Deus toma o seu tempo para agir. Porque quem crer verdadeiramente e dá crédito ao poder de Deus, se acalma e espera a atuação do Senhor. Pode pedir, pode trazer o rogo, pode conversar com o líder, pode até questionar diante de Deus. Mas não foi a situação de Israel. Israel burlava de Deus. A palavra chama, provocaram. Eles prosseguiram em pecar, provocando o Altíssimo e tentaram a Deus nos seus corações. Essas palavras são mais entendíveis com as suas próprias perguntas, como quem diz, será que Deus pode fazer isso? Foi o que está escrito aqui no versículo 10. Deus pode, porventura, trazer? E aquilo provocou a Deus profundamente, porque Deus tinha feito milagres grandiosos. E o que Deus esperava, segundo o texto aqui, as próprias palavras do texto, era o reconhecimento do seu povo, aleluia, que ele era um Deus poderoso, que não só os tinha tirado da escravidão, mas que estava suprindo, ninguém havia perecido. O fato é simples e é este: ninguém havia perecido no deserto. Podiam ter falta dos temperos, como eles mesmos falaram isso. Ai, estamos aqui morrendo com saudade dos alhos, dos melões, dos temperos lá do Egito. Querendo, inclusive, pensando que seria melhor até voltar. Vamos ser escravos, mas pelo menos vamos comer comida boa. Como se falar isto para Deus? Aleluia. Quando eles lá clamavam, a palavra diz que Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito, por causa do peso da escravidão que eles estavam vivendo. Mas agora, tendo Deus adiante, tendo aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo que nós acabamos de ler, Asaf reconta a história da presença de Deus visível através destes sinais. Muito mais do que nós. Nós hoje temos a operação do Espírito Santo, nós hoje sabemos que Deus está conosco, cremos na palavra, mas não há comparação com esta realidade visível daquela coluna, e ali Moisés muitas vezes falando com Deus e trazendo a lei de Deus e outras tantas coisas, estes milagres da água sair da rocha, do Mar Vermelho, entre tantos outros. Versículo 22 diz, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Há muitas maneiras de mostrar isso. Nós, nos dias de hoje, vamos começar a fazer o paralelo aí. Nós não diríamos, talvez eles não diriam, nós não estamos dizendo que nós não cremos em Deus. Ninguém disse isso. Mas as nossas ações, as nossas provocações, as nossas ações adiante de Deus, a nossa murmuração, prova que no nosso coração há uma realidade diferente daquela que nós vivemos. Porque dizer que nós confiamos, que nós cremos em Deus e confiamos na provisão, na salvação de Deus, é saber ficar quieto e esperar o tempo do Senhor. Mas quem de nós pode fazer tal coisa? Em um momento de aperto ou de desejo, o que quer que seja, que eles estavam vivendo ali, chegaram a tentar a Deus com suas palavras. Provocaram mesmo. E não se faz isso com o Altíssimo. O que Deus fez? Deus mandou. Não só proveu o maná do céu, o pão maravilhoso, gostoso, saboroso do céu, aleluia. Mas neste contexto aqui, Asaf colocou as duas coisas juntas, mas elas aconteceram uma depois da outra, a provisão do pão, mas ele está chamando mais atenção do que aconteceu quando Deus proveu a carne, porque eles murmuraram. E Deus fez vir um vento e trouxe aves, não é? Que serviu de carne. Eles ali comeram até, a Bíblia diz, até se fartar. E aqui o salmista repete esta realidade. Comeram sem se cuidar, satisfizeram o seu desejo. Está escrito, não refrearam o seu apetite. Ou seja, glutonaria mesmo. Tudo bem, estava passando fome, não é?
Mas por que não temer a Deus? Por que não agradecer a Deus? Por que não entender a maneira do agir de Deus? O fato foi que Deus deu, mas ele está virado. E naquele momento, quando eles ainda estavam com a carne na boca, o Senhor mandou um mal e ali morreram os principais, os mais fortes dele. É o que diz a palavra de Deus. Tinha direito de Deus de se irar-se? Com certeza. E de todo o povo, porque todo o povo prevaricou, não creu e estava murmurando contra Deus. Mas uma coisa interessante é que mesmo depois da morte destas pessoas, mesmo depois de Deus mostrar que não concordava com aquilo, com a postura, não houve temor do povo de Israel. Por que eu digo isso? Porque o versículo 32 diz, com tudo isso ainda pecaram. E olha lá o que diz, não deram crédito às suas maravilhas. Não é que eles não se lembravam, não é que não estava escrito na história deles as maravilhas que o Senhor fez, mas eles viviam de maneira que não davam crédito às maravilhas de Deus. E por isso vem o versículo 33, aonde eu quero parar e comparar para nós esta realidade. O versículo 33 diz, pelo que, ou seja, porque eles não deram crédito às maravilhas do Senhor, consumiram os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Eu não sei o que isso quis dizer na prática para Israel. Talvez o fato de a vaidade muitas vezes comparada biblicamente com ídolos, enfim. Não vou me atentar aí neste momento, porque eu quis, quando eu li estas palavras, trazer um paralelo para nós. Porque neste momento que eu li, eu falei, meu Deus, a nossa geração de crentes muitas vezes está vivendo uma vida consumida por vaidades. Está vivendo uma vida angustiada, consumida pela angústia. E a Bíblia me fala aqui, neste texto, que tem uma razão, pode haver uma razão precípua, importante, que nós que estamos hoje lendo essa palavra devemos atentar. Qual é ela? Essa mesmo. Que nós demos créditos às maravilhas do Senhor. Deus nos salvar, nos tirar da impiedade, da macumba, de uma religião que nós éramos presos, ou da impiedade, do ateísmo, ou de onde quer que Deus nos tirou. Ou até na religiosidade evangélica, mas sem o conhecimento experimental da salvação. E nos dar a experiência da salvação é algo maravilhoso. Reconhecer a Deus como Salvador, sentir a limpeza, o perdão, a transformação, o nosso coração que antes se movia de uma maneira, Deus transformar e nós temos reações de dentro para fora diferente, frutificando a presença do Espírito em nós é grandíssimo. Muitos de nós provamos curas, muitos de nós vimos, testificamos curas e maravilhas. Israel tem testemunhos enormes. Como eu disse, talvez até incomparáveis para nenhum de nós. Mas não é o caso que nós não tenhamos no registro da nossa vida, a começar com a maior delas para todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, é a nossa salvação. Acesso às maravilhas do Senhor. E o Senhor espera que nós demos crédito. E o que é dar crédito? É nos lembrar delas e dizer, um Deus que fez, cuidará. O Deus que fez nos pode guiar. Ao Deus que faz estas maravilhas, eu vou servir, eu vou obedecer, aleluia. Eu não vou tomar a dianteira, eu não vou com os meus próprios planos. Por quê? Porque Ele é o Deus que opera as maravilhas. Se eu preciso de um milagre, eu tenho que esperar no Senhor. Até que se eu vou me movendo, eu uso essa palavra tateando muitas vezes. Porque é a maneira que Deus nos trabalha conosco. Algumas vezes Ele fala direto, Ele revela direto, por uma profecia, por uma palavra que nós lemos, direto do Espírito ao nosso coração, e às vezes não. E quando não, nós que tememos a Deus, nós tateamos, nós vamos caminhando. Senhor, será que este caminho o Senhor nos permite? Nós estamos orando, nós estamos tateando, até que num momento, às vezes, a gente sente claramente, não é do Senhor. Isso testa a nossa fidelidade. Quando nós sentimos, é a hora de deixar. Se aquele livro, se aquela liderança, se aquela igreja que eu estou visitando, se seja o que for, Deus me faz sentir algo errado, aí nós temos que deixar. Dando crédito ao Deus que fez maravilhas às nossas vidas. Porque senão, nós viveremos uma vida consumidos.
E quando eu olho para a minha geração de crentes, muitos de nós, que Deus nos guarde, graças a Deus não são todos, graças a Deus. E que nós possamos hoje nos pesar, porque se estamos de alguma maneira vivendo isso, que Deus tenha misericórdia de nós, para voltarmos ao lugar que Deus nos quer. Porque definitivamente Deus não queria os ver e não quer nos ver sendo consumidos. Hoje, a nossa geração de crentes, falando de maneira geral, muitos estão presos, consumidos, se consumindo como crentes na vaidade. Que vaidade? Na estética. Você tem que espichar, tem que fazer, tem que ter dinheiro para comprar a mais bonita, ou melhor, a marca, é isso e etc. E nós vamos nos consumindo quando podíamos viver uma vida de liberdade na simplicidade. Mas não. A vaidade nos faz nos consumir, consumidos na vaidade intelectual. Temos que saber mais, temos que mostrar que sabemos, temos que ter mais um outro curso, mais um grau acima, mais uma sigla depois do meu nome. E intelectualmente, ou conhecer mais, não nos cansamos, estamos sendo consumidos na vaidade. Vaidade posicional, política, não precisa ser política de governo, política dentro da igreja, política dentro da família, política para onde nós vamos, de posição, queremos ter a honra, queremos ser reconhecidos. A inveja. Tudo isso é estar consumido de vaidade. Há alguém que nós temos inveja. Por que que esta logrou, ou chegou, ou tem, ou pode, e eu não posso? Cobiça. Autopiedade. Isso é por causa disso, é porque eu fui assim, porque aconteceu isso comigo. Todas estas vaidades estão consumindo a uma multidão que deveria viver a liberdade, a alegria, o gozo de ser filho de Deus, de pertencer a um Deus que faz maravilhas e daquele que dá crédito ao Deus das maravilhas e às maravilhas de Deus. Seria feliz, seria completo nele. Porque a nossa completude não está onde está a vaidade. Na vaidade nós nos consumimos. Nós morremos devagarzinho. Nós somos consumidos. Mas quando a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vida está no Senhor, tudo isso perde valor. É o que Paulo diz. Para mim, eu considero tudo isso. Lutei tanto por tanto tempo e agora eu vejo isso como esterco. Não vale nada. Comparado com essa revelação, com a graça, com a maravilha que o Senhor apresentou a mim, não vale nada. Aleluia. Glória a Deus. Consumidos também na angústia. Muitos angustiados estão porque querem ouvir a voz daquele. Você tem capacidade de tudo, você pode. Se você estudar, se você tiver isso, você vai conseguir, você pode. No fim do dia, você não pôde. E aí? Para fora você ainda mostra o sorriso. Estou tentando, estou fazendo, para dentro se consome na angústia, porque é incapaz de uma coisa ou de outra. Deus não nos fez capaz para tudo. Deus deu dons diferentes. Vamos olhar um paralelo aí da igreja. Nem todo mundo tem os 9 dons, pelo contrário. Ele deu a cada um como que para que todos nós sejamos edificados como corpo. Mas como nós estamos atrás da nossa vaidade, estamos sendo consumidos, nos consumimos paralelamente de angústia. Por quê? Porque em algum deste lugar nem todo mundo tem a mesma capacidade para todas as coisas. E é para ser assim, humanamente, sem falar em Deus. É normal. Não é que eu seja pior ou melhor porque eu não tenho capacidade para uma coisa, ou tenho mais para outra, ou menos para outra. Não! Mas por causa de consumir pela vaidade, nós somos consumidos de angústia. Por quê? Porque no fim do dia ninguém sabe. Mas a gente se sente um perdedor. Impotente. Tentei tanto e não deu certo. Né? Não consigo resolver este problema na família. Tudo isso eu rogo a Deus, eu faço isso, eu movo aquilo e etc. Tentei tudo, não consigo, nós temos impotência, não temos poder sobre todas as coisas. E por isso somos consumidos na angústia. Eu não posso solucionar esse problema, eu não posso superar esta realidade na minha vida. E está cheio de pregação tentando falar a alma do homem e não encontra cura, porque não está na sabedoria do homem. A nossa cura está em dar crédito ao Senhor, está em viver para Ele.
Ele é a nossa saída, é a nossa vitória. Dar crédito às maravilhas dele, glorificar a ele, servir a ele, é a chave da nossa vitória para não vivermos em angústia. Angústia pela incapacidade, pela impotência. Angústia por nunca nos saciarmos. Já viu isso? Quando nós nos perdemos do caminho, a Bíblia diz para nós nos contentarmos com tudo. Mas eu pergunto, que crente hoje é contente com o que tem? Sempre querendo mais, nunca sacia. Seja no ministério, tenho oportunidade, quero mais oportunidade, quero crescer, quero outro cargo, quero isso, quero aquilo. Seja na família, o marido concedeu alguma coisa, agora eu quero que ele faça isso, agora eu quero aquilo. Para todos os lados, a nível de sociedade, a nível educacional, a nível de tudo que nós estamos, nunca nos saciamos. Isso é uma enfermidade. Estamos sendo consumidos na angústia. Mas o crente, biblicamente, que ama ao Senhor, que serve, que reconhece as maravilhas do Senhor, vive satisfeito. Vive satisfeito. Isso é a graça de crente, é ser satisfeito. Então, se nós estamos angustiados, é dia de clamarmos ao Senhor. Consumidos pela angústia de ter esperança em algo que não é seguro. Você tem esperança, você luta, você faz, você tenta, você conversa, você faz um network, você faz o que seja. Mas no fim do dia, lá quando você deita, você diz, a bolsa pode ir de cabeça para baixo, bolsa de valores. O governo pode mudar, isso vai acontecer. O G20 ou não sei quanto vai acontecer, e vai acontecer isso, e você fica perturbado. Porque são esperanças inseguras, e eu e você sabemos que tudo isso é muito inseguro mesmo. O dia de amanhã, a nossa saúde, não sei. Recebi que o glóbulo branco tá alterado, e agora? Aleluia! Insegurança. Vivemos angustiados. Mas que Deus nos guarde. Que hoje seja dia de terminarmos essa meditação e cair diante do Senhor. Para que, se nos encontramos nesta situação, consumidos pela vaidade e pela angústia, que eu vejo muito casados uns com os outros, e vejo como uma praga no nosso meio, vamos nos perguntar a Deus, por que, Senhor? O que é que nós temos feito contra ti, para que nós estejamos colhendo isso? Neste texto ele diz, dê crédito às maravilhas de Deus. Mas faz-nos entender profundamente, Senhor, esta mensagem para Israel. E nós, faz-nos entender para sairmos deste buraco e vivermos felizes e completos em ti. Que Deus possa responder a você. Que Deus possa responder a minha alma e me ajudar a viver uma vida longe desta angústia. Porque já basta de problema. Eu, como crente, não quero viver consumida. Quero viver satisfeita com Cristo. Amém.